Estamos de volta. Neste bloco, iremos falar sobre o que a Marinha do Brasil está fazendo para melhorar e fiscalizar a navegação na Amazônia Fluvial nos próximos anos. O Almirante Frade nos falará sobre as ações a serem viabilizadas para melhorar a mobilidade nos nossos rios. O diretor do Porto de Manaus nos fala sobre a importância do trabalho da Marinha do Brasil no tocante à segurança no transporte das pessoas e mercadoria e também nos alerta sobre os perigos do porto clandestino da Manaus Moderna. Você verá como é realizada uma abordagem pelos militares da capitania. Tudo isso a seguir. Embarcações. Com a falta de uma malha viária que atenda aos amazônidas, os rios fazem boa parte da logística desse povo. Barcos, rabetas e canoas levam educação, alimento, suprindo todas as formas de necessidades. A Agência Nacional do Transporte Aquaviário, a ANTAQ, mostra que nos próximos 15 anos nós praticamente teremos a nossa navegação na região Amazônia multiplicada por 10, ou seja, se hoje nós temos 10 embarcações navegando, daqui a 15 anos teremos 10 vezes mais. 10 vezes mais significa mais riqueza, significa mais facilidade para a população, redução de custos, mas também significa maior probabilidade de acidentes. E para que isso não ocorra, nós precisamos ter pessoal qualificado, nós precisamos ter os nossos rios se transformando em verdadeiras hidrovias, como ocorre na Europa. Acompanhamos de perto o trabalho feito 24 horas por dia por estes homens que vistoriam os nossos rios, a fim de levar segurança, dar uma condição de locomoção correta aos navegantes da Amazônia. Após estabelecer contato pelo rádio, a embarcação que vai ser revistada desliga os motores, permitindo que a lancha da Marinha se aproxime e faça a abordagem. Em seguida, começa uma inspeção rigorosa. Tudo é analisado: documentos, tripulação, motor, saída de segurança, extintores. Em meio à análise, esta embarcação, que leva turistas, vai ter que fazer algumas regularizações. A saída de emergência, por exemplo, estava trancada e, segundo os inspetores, isso não pode acontecer. Além disso, uma proteção para a correia do motor deve ser providenciada em até 8 dias, para que não haja multa. Enquanto a revista acontece, membros dos fuzileiros navais ficam de guarda, para evitar qualquer reação que apresente ameaça. O contramestre, comandante da embarcação, não vê problemas em passar pela abordagem, que, segundo ele, é rotineira. Olha, a inspeção é um projeto muito bom, né? Porque isso para nós viabiliza a nossa segurança também contra dos passageiros e as embarcações, as partes mais da segurança, né, dos equipamentos. Essas abordagens elas são feitas constantemente e é um trabalho muito bom e nós apoiamos muito isso porque nós dependemos disso na realidade, né? Porque se não fosse isso, geralmente teria muitas embarcações trafegando sem autorização e sem documentação adequada no meio do rio. Procuramos fazer sempre o melhor, procuramos estar buscando, equipando as embarcações com os equipamentos necessários, como colete, extintores, salva-tática, a parte de salvação de equipe de boia. Grande parte de turistas que chegam a Manaus desembarcam no porto da cidade. Lá, a segurança foi premiada internacionalmente, possibilitando que ele receba transatlânticos do mundo inteiro. E cabe à Marinha proporcionar segurança a esses visitantes. De acordo com o diretor do porto, existe um desafio frequente por conta de um porto irregular ao lado do Rodway. A movimentação de passageiros no Rodway é o grande volume que o porto tem durante o seu dia a dia. Então, no Rodway acontece a parte de embarque e desembarque da navegação regional. Então, é um volume imenso de passageiros que chegam e saem de Manaus diariamente. No porto, por conta de nós já termos o expertise com o SPS Code, o porto tem a filosofia trazida pelas arrendatárias de segurança absoluta. Então nós temos um cuidado muito grande com todos aqueles que chegam e saem do Porto de Manaus. E nós temos juntos com essa responsabilidade, nós temos algumas responsabilidades com as agências, tipo a ANTAQ, com a Marinha, que acompanham o dia a dia das operações do porto.
Mas nós temos um grande desafio aqui, que é a nossa proximidade com o porto clandestino da Manaus Moderna, que fica ao lado do Porto Público de Manaus. Nesse porto há uma insistência muito forte de pessoas embarcarem ali, até entendo pela facilidade do mercado, elas fazem as suas compras e tentam, de forma absolutamente irresponsável, embarcar contrabordo, o que é proibido. Somente hoje, 25 embarcações estão aportadas aqui no Rodoway de Manaus. Embarcações que carregam materiais e pessoas vindas de todas as partes. 80 pessoas são responsáveis por fiscalizar diariamente o porto da cidade. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês. É normal na Amazônia que a nossa vida seja comandada pelas águas, né? A seca, a enchente. Mas às vezes essa coisa é um pouco maior do que a gente espera, né? E este ano, por exemplo, nós tivemos com os nossos navios hospitais trabalhando com a população do Amazonas por mais de 2 meses. Tivemos junto com a Força Aérea, tivemos junto com o Exército Brasileiro, junto com a Defesa Civil, fizemos parte do Gabinete de Defesa Civil de Roraima, do Acre, do Amazonas, as Forças Armadas trabalhando junto com o Governo Civil. Nós estamos nos preparando para a Copa do Mundo de 2014, aqui na nossa cidade de Manaus, onde nós vamos prestar a segurança para que esses turistas todos venham para cá e tudo transcorra muito bem. No caso da Marinha, por exemplo, nós esperamos que haja um enorme fluxo de turismo fluvial, porque todas as pessoas querem conhecer o Rio Amazonas, todo mundo quer ver o encontro das águas. E aí nós vamos precisar inspecionar essas embarcações que vão levar os turistas. Nós vamos estar prontos para salvar se acontecer alguma coisa. Nós vamos estar prontos para fazer a segurança, para evitar qualquer problema na Copa. O primeiro é um desafio muito grande, ser capitão de portos. Por outro lado, é um trabalho muito prazeroso você ser responsável com uma navegação numa região tão rica como a nossa. A gente tem que fiscalizar e principalmente tem que educar, porque enquanto a gente tiver uma cultura aqui das pessoas e não cumprir as normas da maneira que deveria ser feita, então a gente nunca vai ter realmente uma segurança 100% da navegação. A gente depende das pessoas terem a consciência e nos ajudarem, colaborarem, fazerem as coisas da forma correta. E numa região onde as estradas são rios, onde praticamente 90% do transporte de cargas e pessoas é feita pelo rio. Então tem um lado de grande dificuldade, grande desafio, mas tem um lado muito prazeroso de poder fazer esse trabalho, de zelar pela segurança da navegação e pela vida das pessoas que navegam nessa região tão importante, né, que é a menina dos olhos aí do mundo. Enfim, esperamos que você tenha percebido a importância do trabalho que a Marinha do Brasil realiza por meio da Capitania dos Portos para manter a segurança e o controle do tráfego fluvial nos rios da Amazônia Ocidental. Os nossos militares estão cumprindo a sua missão com dedicação e seriedade, trabalhando 24 horas por dia para garantir, fiscalizar e proporcionar segurança a todos os amazônicos que se deslocam em mais de 20 mil quilômetros de rios navegáveis na nossa imensa Amazônia. Selva, nos vemos no próximo programa.